E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje nós temos aqui conosco um sommelier da nova geração, podendo assim dizer, um dos grandes destaques aí desse universo do mundo da sommelierie. Todo ano aí é indicado para prêmio aqui, prêmio lá, bastante reconhecido no nosso meio. Atual sommelier do grupo Vila Nália e do Vila Medi. Pô, um prazer imenso trocar uma ideia contigo, Ricardo Santinho. Prazer é Fala, meu. Ricardo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado a você, cara. Maravilha. Antes da gente entrar no bate-papo, só aproveitar para falar dos nossos parceiros. San Vivan, né? Camisetas do universo do mundo do vinho. Essa aqui é uma linha nova, linha Brasil. Ó, Mantiqueira, um dos terroirs mais novos aí que a gente tem com grandes vinhos já surgindo. Somcast 15% de desconto, QR Code está na tela, aproveita aí, tem link na descrição também para quem está no PC. Fala também da charcutaria da Encâneva, o Gão, sempre com os porquinhos top pra gente aqui, ó. Tá bonito isso. Tá bonito isso aqui, né, cara? Então o QR Code tá na tela aí, aproveita para falar com o Gão lá no Instagram, pede lá um desconto que ele vai dar para vocês. E agradecer também a Triguiúva do Gui, que faz uma curadoria de vinhos nacionais aí incrível. A gente tá com esse vinho aqui da Cave Antiga, um Chardonnay com... Vou nem falar o nome da outra uva aqui, um Schumburger, uma, uma uva de origem alemã, provavelmente. E um vinho bem aromático, assim, bem bacana. Aproveita também nosso cupom SUMCAST10, 10% de desconto. QR Code tá na tela, acessa lá, Triguiúva, curadoria de vinhos nacionais, coisa fina. Fechou? Pô, Ricardo, vamos do princípio de tudo, né, cara? Quando que você... Qual a tua primeira memória que você tem com vinho, assim, cara? Cara, bom, obrigado primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu adoraria ter aquela história bonita assim da família, relação com o mundo do vinho, infelizmente eu não tenho. Também não é que minha família fosse tão distante do vinho, minha mãe é médica e sempre ganhou garrafas, principalmente no final de ano, sempre tinha garrafa de vinho assim em casa, mas a gente não tinha o hábito do vinho. Minha mãe eventualmente tomava uma tacinha, ela gostava muito de vinho do Porto. Legal. O vinho do Porto, sim, é o vinho que eu tenho uma memória assim, mesmo uma memória gustativa, assim, quando tinha a oportunidade de sentir o aroma e provar e tal. Mas a minha relação, de fato, com vinho, as primeiras memórias, assim, de interesse, nem viés profissional, mas de interessar, de me gerar um entusiasmo, uma curiosidade, foi durante a faculdade. Eu fazia faculdade de administração. E o meu irmão gêmeo, o Ivan Santinho, é um grande cozinheiro, um dos maiores que nós temos aí hoje. E o Ivan, durante a faculdade de gastronomia, você tem um módulo ali básico de vinho, se interessou durante o módulo básico e fez um cursinho. Ele fez faculdade, a primeira faculdade de gastronomia do Ivan foi em Águas de São Pedro, Hotel Escola Senac. Senac, né? E ali eles tinham, ainda tem um tremendo curso de sommelier, super indico quando me perguntam. Tem a questão né, fica em Águas de São Pedro, uma cidadezinha próxima de São Pedro. Daqui de São Paulo, acho que deve dar coisa de 2 horas. Nessa altura eu morava em Bauru, também dava umas 2 horas. E o Ivan fez esse curso de sommelier, se formou sommelier e começou assim a ensaiar, trabalhar com vinho, paralelo à faculdade de gastronomia e trazer, mais do que isso, trazer umas garrafas de vinho para casa. E aí eu me lembro de falar, pô, isso aqui é legal. Não é o vinho que meus amigos tomavam, não é o vinho que a minha mãe eventualmente tomava, isso aqui já tem alguma coisa que eu fiquei curioso. Isso eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade de administração, e o Ivan se mudou para a Itália e para terminar o curso dele lá, e eu fiquei ali meio assim desamparado, tinha um interesse, queria continuar tomando aquelas garrafas e não tinha mais quem escolheu os vinhos, então eu fiz o mesmo curso de sommelier, curso básico de sommelier em Água de São Pedro no Senac, mas sem pretensões profissionais. Eu queria entender de vinho. Eu falava, em algum momento vai ser importante eu saber escolher e comprar e eleger os meus próprios vinhos. E foi através desse curso que eu entrei no mundo da sommelierie. Porra, que legal, cara. Ah, o Senac é ali naquela região é uma escolha incrível, né, cara? Bom, hotel, ali tem um hotel 5 estrelas, o Grande Hotel do Senac, é um hotel escola e é uma grande escola. Hoje em dia, acho que fala-se menos do que no passado, mas eu lembro quando eu comecei,
só há 17 anos atrás, tinha uma importância muito grande, né? Então, os melhores professores de sommelierie estavam ali, se deslocavam até lá para dar aula. Era um curso intenso, então a gente fazia ao longo de um ano, 3 dias por semana. Então, paralelo à faculdade de administração, eu tinha faculdade de manhã, dirigia todo dia para Água São Pedro, fazia 3 ou 4 horas de aula e voltava à noite, no dia seguinte tinha faculdade. Então, é um curso que eu acho que de forma de fato profissional, passa por todos os módulos, inclusive serviço. Abria-se naquela altura boas garrafas no curso, que hoje em dia está cada vez mais difícil, dado o preço que os vinhos chegaram. Tem como. Isso foi 2010, quando eu fiz esse... não, foi 2009 quando eu fiz o curso, então naquela altura era bem mais fácil, né? Você abrir garrafas boas num curso desse. Mas é um bom curso. Eu, inclusive, super indico para quem tem vontade de trabalhar com isso. Eu acho que tem aqui no Senac Santa Amaro também um curso similar, não precisa ir até Água São Pedro. É que a Água São Pedro também é um charme. Tem o teu charme especial, né? Eu acho que para quem quer exercer essa questão de mais de salão, é Senac ou ABS. Não tem outro, assim, que vai te preparar tanto para... Cara, sendo bem sincero, o que forma um grande sommelier ainda é a sala de restaurante. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa estar na sala de restaurante. Normalmente, hoje, pra gente, até mesmo dentro dos grupos que eu trabalho, a gente encontra esse profissional que já está ali, entusiasta ali durante os treinamentos que a gente conduz para os garçons, para os comins, para as lideranças. E aí, esse cara a gente leva para uma ABS, para algum curso, para ele, de fato, tirar um diploma. Mas são alguns anos de sala de restaurante que vão formar o sommelier. Total. Eu sempre falo, assim, que o sommelier ele precisa passar um pouco pelo salão, cara, para ter essa experiência, essa agilidade, essa leitura da pessoa, né? Eu acho, assim, fundamental, né? É uma pena, em algum momento banalizaram o termo sommelier até para outros profissionais que não a área de bebidas, e aí virou um termo, assim, até, de certa forma, até pejorativo, assim, o chato do vinho, o chato do azeite, o chato do café. Mas, mais do que isso, hoje em dia as pessoas fazem cursos que são bons cursos para você entender tecnicamente de vinho, mas se você não tem a oportunidade de trabalhar na sala de um restaurante, é difícil você se intitular sommelier de fato. Eu me formei pela ABS e eu falo, cara, eu tenho um certificado, mas eu não me considero um sommelier de função, assim, né? Minha função aqui é outra, mais a comunicação, tal, é trazer informações diversas para quem gosta de vinho. Mas eu realmente acho que o salão é fundamental, cara. Ele é necessário para quem realmente tá dentro desse universo, né, cara? Estudar vinho é muito prazeroso e tem muita gente que tem a oportunidade de estudar e viajar e conhecer essa parte toda, esse universo encantador do vinho. Mas é diferente quando você pega um profissional da sala, do restaurante, forma ele. Muitas vezes é uma pena que justamente essas pessoas não têm todas as oportunidades porque acho que também para você formar um bom sommelier ou um bom profissional da hospitalidade, ele tem que investir também muito como cliente. Você tem que sentar num restaurante como cliente, você tem que saber como é ser atendido como cliente, você tem que viajar. E aí, quando a gente chega nesse momento da nossa carreira, a gente está o tempo inteiro nessas oportunidades como convidado, né? A gente já fez um investimento muito grande lá atrás. Doido pra caramba, né, cara? É um investimento, para você chegar num alto nível, assim, é um investimento muito alto, né, cara? Tanto de curso como litragem, assim, não é fácil, né? Por isso que é o que você estava comentando, ó, o pessoal que tá ali no salão, na ponta, que poderia ter muito mais oportunidade, às vezes, cara, não consegue porque é difícil, né, cara? Você despender uma grana boa para realmente reinvestir, né? Tempo também. Por isso que é muito importante o papel, bom, dessas certificadoras todas, ABS, W7, todas essas escolas, mas também das importadoras, dos produtores, de promover eventos, viagens, jantares. Degustação. E também eu costumo dizer muito isso para os meus contratantes e para o mercado de maneira geral, que também é importante que os restaurantes, os donos de restaurantes, tenham esse entendimento que o sommelier às vezes não está na sala do restaurante para estar num evento ausente ou numa viagem, e a pessoa acha que ele está... muito prazeroso essas viagens todas, esses eventos, esses jantares. Mas é trabalho, a gente está ali em busca de aprimorar, de conhecer, de trazer
com melhorias e novidades para os restaurantes que a gente atua. Não, total, né, cara? Mas como que foi, assim, essa transição do mundo da ADM pro mundo do vinho, né, cara? Porque sai de uma coisa sólida pra família pra entrar num universo Pois é, meio. eu ainda tive Porra, minha mãe é médica cirurgia, meu pai era, nessa altura era professor de engenharia, então tem nada a ver com a era coisa. sólida. Eu e meus irmãos somos três, eu e meu irmão gêmeo e a Ana Laura que é confeiteira, então o Ivan, chefe de cozinha, a Ana Laura confeiteira e eu sommelier. Assim. Pô, os No três. começo foi meio caótico, um pouco preocupante, mas hoje, pelo menos, quando a gente se reúne a família toda, a gente come e bebe muito bem. É, isso é justo, né? Mas, cara, foi natural. Na verdade, eu nunca tive, quer dizer, nunca não. Neste momento, não tinha pretensão de trabalhar com isso. Eu era muito crítico do formato de remuneração da gastronomia, ainda sou, acho que é um mercado muito mal remunerado, e fazendo faculdade de administração, eu adorava a matéria de recursos humanos. E eu ficava indignado com meu irmão nessa altura, estagiando no Dom, amigos meus estagiando em grandes restaurantes, sem remuneração nenhuma. Eram as famílias que patrocinavam aquele estágio ali. E então eu não tinha de fato essa pretensão. Eu lembro quando eu terminei a faculdade de administração, tinha planos de me mudar, ter alguma experiência fora. E aí eu fiz um curso aqui em São Paulo com Master of Wine espanhol, um curso intensivo de Espanha na BS. E aí foi nesse final de semana que eu estava em São Paulo, hospedado na casa da minha irmã, estava inaugurando naquela altura um restaurante chamado Claude Tapas. Foi um dos grandes restaurantes que a gente teve, do Marcelo Fernandes ali na Vila Nova Conceição, mesmo dono do Kinoshita. E o Claude Tapas estava inaugurando e precisando de um assistente de sommelier. Eles tinham contratado o sommelier, o Charles, e faltava alguém para ser o assistente. Eles me fizeram o convite e eu falei, beleza, vou experimentar isso Dá aqui, isso, mas não tinha, assim, eu achava que de fato era para ter uma experiência. E aí eu lembro que logo no primeiro final de semana, por uma série de acidentes trágicos, eu fiquei responsável pela sala. O Charles teve que se ausentar, e naquele dia ter uma confraria, naquela altura os vinhos espanhóis estavam tendo um grande reconhecimento, isso foi 2010, e grandes vinhos da Espanha ganharam 100 pontos, todos da safra 2004. tá. Então era uma confraria das melhores, assim, em litragem aqui de São Paulo. Eles abriram grandes vinhos 2004 da Espanha, todos 100 pontos. O tema era 100 pontos, então eles abriram também Tema chato. Montrachet 100 pontos, abriram Clos de la Coulée de Serran, de sobremesa teve Ken 2001 100 pontos. E nessa altura eu falava, cara, eu lia sobre Ken e falava, será que um dia eu vou provar isso aqui? E aí quando no segundo dia, o ajudante do ajudante, eu tive a oportunidade de provar esses vinhos todos e tal, eu lembro de sair dali e ligar minha mãe e falei, olha, eu acho que isso aqui pode ser, vou dar um tempo aqui. Pô, mas também os caras te conquistaram da maneira certa, né? Cara, a hora que É. eu tomei Ken a primeira vez, aquela coisa de você escutasse mesmo o sininho tocar, assim, foi mágico. O negócio é muito louco mesmo, né? E aí eu me vi nessa situação, assim, gostando daquilo ali. Logo na semana seguinte eu lembro de ter encontros de importadores e eventos. Falei, pô, legal a rotina do sommelier. O cara trabalha muito, porque a gente entrava de manhã no restaurante, no intervalo à tarde você ia para uma degustação, um evento, num hotel e tal, voltava para cumprir o jantar e saía dali 11h30, meia-noite, 1h da manhã. Naquela altura, não sei se você lembra, São Paulo tinha essa coisa da cozinha do restaurante funcionar até 1h da manhã. Até o Era cara uma ir embora, né, velho? era uma loucura. E então eu lembro de me entusiasmar, fiquei ali uns 3 meses, trabalhando no Clos de Tapas. O Ivan já estava muito próximo ao Alex Atala, trabalhando com o Alex no Dom, viajando com o Alex. Quando o Alex soube, o Alex tem filho gêmeo também. Quando soube que o Ivan tinha um gêmeo que era sommelier e estava ali começando a trabalhar nesse mercado em São Paulo, o Alex me convidou para ir pro Dom. E aí aquilo que eu estava dizendo quão importante é uma sala de restaurante formar um profissional. Eu tive os maiores professores trabalhando com a Gabi Monteleone, com o André Madureira, com o Robson. Na sala do Dom foi a minha grande escola. Tanto que hoje, até hoje, se for um evento para um casal, ou se for um evento, uma convenção para 13 mil pessoas, eu ainda faço o mesmo estilo de serviço que eu aprendi com a Gabi, com o Robson, com o André. E, enfim, foi uma grande escola. Porra, o Dom ali é uma, não só uma escola, né, mas é uma família muito, muito legal ali, né, cara? O Alex, ele consegue ter uma dinâmica, assim, com o time dele muito, muito diferente, né? Sem dúvida, cara. E eu costumo falar, hoje em dia, acho que pararam um pouco, mas teve um momento que as pessoas eram muito implicantes com o nome do Alex Atala, né? Eu acho que ele era um expoente muito, assim, um nome muito relevante. As pessoas, tipo, tinham quase uma desconfiança. Chegavam lá com o pé atrás para provar o menu degustação,
Ou eu lembro de colegas assim, queriam criticar tudo da operação das casas do Alex. Criticar, Eu criticar, né? só jogar pedra na vidraça. Eu costumo dizer que se não fosse o Alex ter feito o que ele fez no momento que ele fez, e tive agora uma viagem para a Espanha com o Marcelo Fernandes, sócio do Alex na fundação do Dom, e falei a mesma coisa pro Marcelo. Se não fosse o Dom naquele momento, todas as premiações que o Dom conquistou, o holofote que jogaram para a gastronomia no Brasil e tudo isso, ia ter demorado um tempo mais para chegar a franquia do MasterChef na televisão, ia ter demorado para as exportadoras terem esse entusiasmo com o vinho. Talvez a gente não tivesse aqui nesse momento que a gente está hoje. E isso eu carrego até para o mundo do vinho. Eu acho que o Alex, o Dom, não sozinho, mas esses primeiros grandes chefes foram de fato quem abriu as portas que a gente está aqui hoje. Não, total. E ele tem uma gastronomia, assim, que eu acho, assim, tirando toda a técnica, o olhar que ele tem pro Brasil, né, cara? A gente tem o menu agora lá, fazendo até um parênteses com o Luciano, que é o atual sommelier de lá, que é um ser humano ímpar. Dos melhores que a gente tem. Cara, assim, é uma pessoa que daria vontade de ficar na varanda, lá na terrinha dele, conversando e trocando uma ideia, que eu até perdi o fio da meada, que o Luciano é gente boa demais, né? Que ele teve aqui, chorou, puta, ele... Ele é foda, cara. A gente começou junto ali no Dom, né? Eu, pela minha formação e tal, tive a oportunidade de começar. Eu fui contratado quando o Alex me chamou. Ele falou: Olha, só que você vai sair de lá onde você tá trabalhando o vinho pra vir cá. A vaga que eu tenho é de garçom. Vou te contratar como garçom. Você vai ser o garçom que vai cuidar do vinho. Mas eu era aquele garçom ali colado na Gabi que fazia o serviço de vinhos como assistente do sommelier. E, como disse, foi a minha grande escola. E o Ceará, nessa altura, ele chegou como desembaraceiro, que é o ajudante do Kuming. E, assim, a ascensão dele foi meteórica e de toda a nossa geração, daquela turma toda, é só ele que tá lá até agora. Na pandemia, todo mundo, infelizmente, fechou a operação do Dom e quando voltou a operação, o único que voltou daquela antiga geração toda foi o Luciano. E eu tive lá essa semana, por acaso, para um almoço. E é emocionante, cara, ver o Luciano apresentar esse menu atual do Dom, assim, com toda a carga histórica e emotiva que ele coloca. É surreal. É surreal. Não, foi nesse... Sim, você estava dizendo do Alex, né? Eu acho que a gente tem grandes chefes fazendo grandes trabalhos, mas não tem a identidade que o Alex tem, né? O menu do Dom, independente de toda a técnica, e acho que eu ouso dizer que o Alex tenha sido o chefe que mais viajou e interagiu, né, teve essas oportunidades de intercâmbio de técnica e de produto no mundo todo, até hoje viaja muito, há 30 anos viajando muito, ele ainda conseguiu manter a identidade e ainda segue valorizando o produto brasileiro. Isso é muito legal, né? Tem muito produto brasileiro hoje que está difundido na gastronomia que começou no Dom. Ah, imagina. E você acompanhou isso muito de perto, né? Então você consegue ter uma visão um pouco mais concreta disso, né, cara? O Dom é assim, todo mundo fala, critica muito, mas ele foi pioneiro em muitas coisas. A Gabi Monteleone foi pioneira nessa altura que eu ainda trabalhava com ela na coisa do menu degustação harmonizado. Foi ela a primeira a fazer isso. Depois ela teve um momento que acho que ela saiu do Dom, quando voltou foi a pioneira assim em comprar a briga do vinho de menor intervenção, do vinho de autor. Não vou nem falar de vinho natural, nada disso, mas de vinho de autor. Né? Eu lembro naquela altura, quando a gente trabalhava no Dom, o Dom já servia Beaujolais, quando o Beaujolais era só Beaujolais Village e Beaujolais Nouveau, e ela servia Morgon do Lapierre, ela servia País, que hoje em dia todo mundo fala da uva País, tão importante para a história da viticultura do Chile, mas naquela altura era disruptivo, o cara chegava lá querendo tomar Bordeaux, Barolo, não queria classificar em Chile, e a Gabi comprou essa briga e tá aí hoje todo mundo, né? Então, acho que o Dom foi pioneiro em muitas coisas e foi, de fato, assim, a minha grande escola. E quando eu me vi, óbvio, que também tivemos muito privilégio nessa altura, porque o Brasil vivia um momento de economia próspera, aquela coisa da capa da Economist do Cristo decolando. O dólar, o câmbio, era muito favorável para o bebedor de vinho. Então, para o rico brasileiro tomar uma garrafa de Le Pen era acessível. Hoje em dia, você nem encontra essas garrafas em nenhum lugar do mundo e ainda quando encontra é muito caro. Mas naquela altura a gente tinha a oportunidade de tomar esses grandes vinhos com muita frequência. Então você formava o intelecto, vamos dizer assim, e a referência organoléptica do sommelier muito mais fácil. Eu sou com isso hoje. Todas as sextas-feiras a gente tinha ali uma confraria, todas as sextas-feiras abrindo grandes vinhos.
Então, hoje em dia é mais difícil você encontrar essas garrafas. O próprio Iken, que a gente falou mais cedo, não é mais importado para o Brasil oficialmente. Ele vem porque é vendido na Plage de Bordeaux, muita gente vende, mas a Moët Hennessy não importa mais oficialmente o vinho para o Brasil. Então, saudades desse tempo. Cara, eu sinto uma puta dificuldade hoje em dia, porque assim, é impossível você comprar algumas coisas. E estando no salão, você tem fácil acesso para entender minimamente, né? Você não vai tomar uma garrafa, mas você vai experimentar aquele golinho, entender como. Pô, isso é um privilégio do cacete, né, cara? Mas por outro lado, eu acho que também gera, assim, você acaba direcionando no sentido de você provar coisas diferentes, porque naquela altura também todo mundo só queria beber Barolo, Borgonha e Bordeaux. Malemar, alguma coisa de Espanha, não, vai Toscana também, algumas outras coisas, mas muito o vinho clássico, as denominações clássicas, os ditos canhões. E hoje em dia quase proibitivo você tomar um Grand Cru da Borgonha, então a gente acaba tendo que ir pelas beiradas e provando coisas diferentes, e a enologia tem mudado muito nesse sentido. Total, É um paralelo que eu faço, por exemplo, a questão da formação, o sommelier brasileiro. Quando você tem a oportunidade de interagir com produtores, enólogos ou sommeliers de fora do Brasil, muitas vezes eles são muito bairristas e conhecem a região deles. total. Então, um enólogo do Alentejo não necessariamente conhece Trás-os-Montes, né? Ou o cara tem, assim, conhece, mas não conhece com profundidade. Eu já recebi, por exemplo, no Vila Nalha, que a gente tem uma loja ali com vinhos do mundo todo, enólogos da Argentina que quando chegam na loja pegam uma garrafa de Vega Cecília e falam, nossa, queria um dia ter a oportunidade de provar isso aqui. O cara é um grande enólogo na Argentina. Óbvio que o cara, se quiser, compra. Mas o que eu quero dizer é que o sommelier brasileiro, ele é um profissional que entende de maneira geral de tudo mais abrangente, porque a história do cultivo, da viticultura no Brasil é recente. A gente não tem uma relevância como tem os países do Velho Mundo, e os nossos vizinhos aqui do Novo Mundo estão muito mais para frente. Foi de tempo mesmo. Sim, tempo Né? de Tempo, produção não é mesmo. qualidade. É 100 anos, pelo menos, que a Argentina faz vinho de qualidade, enquanto que o Brasil faz há 30. Então, o sommelier brasileiro, ele tem que conhecer de maneira geral um pouco de tudo. Então, quando você vai trocar com esse enólogo, com esse sommelier, com esse produtor de vinho, eles ficam, de certa forma, um pouco impressionados com o nível técnico de conhecimento do sommelier brasileiro, porque a gente acaba conhecendo um pouco de tudo, né? É um mercado que se assemelha, devido às proporções, muito ao inglês, né, cara? Que não é um mercado produtor e é um mercado importador e tem uma variedade muito grande. E é o centro, do comércio do mundo, tanto que algumas grandes referências do mundo se criou, vinho do Porto, Jerez, por conta da importância do mercado Do mercado inglês, né? Agora estão fazendo vinho também, né? Com mudança climática já estão fazendo bons espumantes. Não, mas um estilo de espumante, assim, bem diferentão, né? Uma acidez, assim, que você não encontra em outros vinhos, né, cara? Eu acho que pra gente no Brasil não vai fazer muito sentido por enquanto o vinho espumante britânico. Não, eu lembro que ele vai chegar aqui num preço. Que a gente vai investir nisso, a gente vai tomar champanhe, Corpinate ou Franciacorta. A gente tem muito bons espumantes brasileiros. Então, até o champanhe é difícil de vender no Brasil. Você imagina um Prosecco, um Cava, o espumante medíocre europeu, ou mesmo argentino e chileno, não faz sentido trazer para o Brasil. Não faz, cara. Eu falo, aqui na América do Sul não faz sentido você comprar espumante nos vizinhos. Não tem sentido algum, assim. É triste, cara. Eventualmente a gente tem a oportunidade de tomar alguma coisa boa, mas é a hora que você vai ver o preço e fala, putz, cara. Então, é isso. É que eu acho que o enólogo, ele tem aquela coisa dele, ele querer ter todo o sortimento, né? Então o cara, às vezes, ele nem quer fazer o branco de maceração, dito laranja, mas ele faz, porque vamos ver o que vai dar isso aqui. Ou agora o clarete, essas novidades. E o espumante tem esse papel. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente viaja para visitar produtores do Chile, na Argentina, chegar ali e eles te receberem com espumante. Boas-vindas, espumante. E aí você prova, ele todo orgulhoso, olha, 36 meses de autólise e tal. Você vai provar, você fala, beleza, é um bom espumante. Mas por que eu vou deixar de tomar, falando aqui, trazendo para nossa realidade, por que eu vou deixar de ter na carta do meu restaurante um grande espumante brasileiro que a gente faz com muito boa qualidade e bom preço, para colocar o cara que tem preço de champanhe? Aí eu coloco champanhe, né? Ou Corpinate, ou Franciacorta, os grandes europeus. Porque um champanhe de entrada aqui, você pega os espumantes de alto nível do Brasil, não, cara? Tem alguns espumantes, tem espumantes brasileiros já com preço de champanhe Grand Cru, de champanhe safrado, né? Mas aí é uma questão de estar disposto a
a pagar, mas você consegue coisas tão boas Consegue. em menos, né, cara? Cavigace, por exemplo, ela tem uma linha extremamente abrangente da linha Amadeu. Se você vai estar num restaurante, na carta, no restaurante a 120, 150 reais, né? A própria Cavigace, eu gosto muito, falando de que entrega pelo preço, a linha Blanc de Blanc, Blanc de Noir, eu sempre que viajo levo para presentear produtores e todo mundo sempre fica muito surpreso. A hora que você fala, você traz para a realidade do preço saindo da vinícola, tem muito boa qualidade. Muito, cara, você tá louco. Esses espumantes de entrada, primeira, segunda linha ali, cara, espumante até 150 reais aqui. Isso não, é que você tem uma mentalidade muito de restaurante, né? De quanto custa na carta ali. Eu já tô indo mais pro lado do consumidor, cara. Pô, você paga de 80 reais os espumantes brasileiros? Pô, um puto espumante legal, Uma cara. coisa que a gente faz muito bem, baratinho e que, assim, é uma marca, que sofre preconceito e as pessoas, depois que entendem de vinho, isso aqui não presta, é o espumante de moscatel. O Brasil de moscatel que a gente faz pelo preço que a gente entrega é uma loucura. Tem gente no final do ano pagando um Moscato d'Asti ou espumantes demi-secs da Europa para harmonizar panetone, sendo que por R$ 39 você compra um grande Então, moscatel. Não é muito minha praia, assim. Eu já não. Eu tenho um pouco de. Mas aí né? Eu não gosto muito do estilo. Eu não acho que é um vinho pra você, eu acho que a gente muitas vezes entende o vinho como uma garrafa, né? Então você vai falar pro cara, vamos fazer um queijo embutido em casa, cada um traz uma garrafa, vai vir sempre o mesmo estilo de vinho, mas eu acho que o vinho, você tem que entender, o moscatel, por exemplo, eu não tomaria uma garrafa de moscatel, mas com a fatia de panetone, com uma taça de moscatel geladinho, é uma delícia. É uma taça, justo. Entendeu? Você tem vinhos que você é feito pra beber uma garrafa e tem vinhos que é feito pra você tomar uma taça, assim como um vinho fortificado, né? É bem nessa linha mesmo, cara. E voltando um pouco mais pra tua trajetória, ele tava no Dom, do Dom foi pra onde, assim? Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um pouco menos de 3 anos no Dom. Nessa altura, um pouco antes, o meu irmão, ele era chefe de eventos do Dom e minha irmã era chefe da confeitaria do Dom. Pô, a família. Trabalhava os 3 ali. E junto com outros colegas também dentro da operação do Alex Atala, a gente saiu para montar uma empresa de eventos. E aí a gente ficou alguns meses fazendo evento, a coisa não engrenou, cada um foi para outras oportunidades, e aí eu e o Ivan, meu irmão, aí a gente montou uma empresa de eventos, e minha irmã nessa altura estava morando em Barcelona, voltou para o Brasil e se juntou com a gente. Essa empresa chamava Trix Gastronomia e a gente trabalhou aí durante 5 anos atuando só com eventos, que é muito prazeroso também, mas voltei para aquela coisa da faculdade de administração, de gestor, mas eu me afastei muito do vinho, né? É uma crítica que eu faço, inclusive, quando tenho oportunidade, critico muito os importadores, os distribuidores, o mercado, porque se você sai, enquanto você era, nessa altura que eu era sommelier do Dom, o Dom com quarto melhor restaurante do mundo, cara, os caras mandavam um carro para te buscar na porta do restaurante para te levar pro evento. Uma vez que você sai dessa operação, você não compra mais vinho, não importa o seu nome e pessoa física. Se você não tá à frente de um grupo comprador, você praticamente não existe pro mercado. Quem é o Se Ricardo? você chegar num evento lá, você tem que implorar para te deixar entrar para provar alguma coisa. Então, eu acabei me afastando um pouco do mercado, porque você sempre tem vinho onde tem gastronomia, tem vinho. Então, nos eventos, tinha muito vinho. Só que sempre era o vinho da adega do cliente, era o vinho comprado pelo contratante, no caso de um evento corporativo. Então, sempre tinha muito vinho, mas eu não estava à frente da operação, não comprava o vinho. Então, você é muito menos relevante para o setor, né? Então, a gente ficou alguns anos ali, o meu irmão segue com muito sucesso com os eventos. Mas chegou um momento que eu ponderei muito, assim, onde eu queria estar hoje, por exemplo, com 36 anos. Pô, você tá novão, mano. Mas eu achava assim, trabalhando com eventos, eu tenho certeza que o meu irmão em algum momento eu vou olhar e vai estar, assim, muito melhor do que eu financeiramente. Mas eu hoje voltei muito próximo do vinho e estou vivendo esse momento agora com um puta de um privilégio, né? Eu acho que é muito prazeroso a rotina de sommelier e não de empresário, né?
Então, eu lembro que era 2018, encontrei o Tsuyoshi Murakami. Ele tinha acabado de sair do Kinoshita e ele me convidou para fazer um evento com ele na casa de um cliente e ele falou. Depois do evento, a mulher dele me ligou no dia seguinte e falou: Ricardo, a gente gostou muito da sua atuação hoje, o cliente elogiou muito, a gente achou que tem muito a ver com o nosso tipo de trabalho. A gente tá montando um restaurante. Como é que você tá com os eventos? Você conseguiria conciliar as duas coisas e tal? Eu falei: não, mais do que isso, eu tô disposto a abandonar Essa vida essa vida de eventos, porque o evento é muito legal. Eu falava assim, pô, que legal, o evento você não tem chefe, você não tem horário, você não tem uniforme, tudo que eu detestava na rotina de restaurante. É o contrário, cara. Você tem que estar sempre com o uniforme impecável, um segundo no carro, porque se tiver algum prejuízo você tem que trocar. Você não tem um cliente, você tem 1.000 milhares, né? clientes, chefes todos os dias. E horário, na verdade, o que você não tem horário é você não tem horário para terminar. Você todo dia começa a hora que você acorda e vai terminar de madrugada. É uma rotina exaustiva, cara. Eu acho assim, quem trabalha, se dedica ainda a eventos, tem todo o mérito da remuneração que a restauração não traz, porque é muito exaustivo. E aí o Murakami estava com essa proposta de abrir um restaurante pequeno para atender 8 pessoas por noite, uma coisa super exclusiva. Então a proposta era que fosse realmente a família do Murakami e eu coordenando o serviço, e foi uma experiência legal para montar um restaurante do zero e tal. Só que aí chegou a pandemia, né? Puta. Aí chegou a pandemia depois de um ano, mais ou menos, que a gente estava com essa operação. Aí eles seguiram com um pouco de delivery, o que deu para fazer naquele momento. Depois agora retomaram, estão com estrela Michelin, inclusive. Sim, é. E foi mais ou menos quando no meio segui fazendo alguns eventos ali online durante a pandemia, o que deu para fazer, o que todo mundo se virou nos 30 ali, vendeu vinho, fez o que deu. E aí foi quando chegou a proposta do Vila Nália. Que o Vila Nália ainda era um projeto no papel, uma loucura idealizada pelo Guilherme Temperani. E aí, quando me apresentaram aquilo, na época era online, assim, né, atrás do computador, ninguém se encontrava. Eu falei: não é possível que esses caras estão fazendo isso em São Paulo. E ainda no Tatuapé, né, na Anália. É, Zona Leste, né? Uma outra. E aí foi um processo seletivo longo, cara. Eles demoraram alguns meses pra gente se acertar. E aí tô com eles já, vai fazer 4 anos agora, no final do ano. Ah, que legal. Então conta um pouquinho mais pra gente o que que é o Vila Nália. Explica um pouquinho Bom, pro o pessoal. grupo Vila Nália, ele abrange, além do complexo Vila Nália, outras casas que estão na rua. Uma franquia que chama Macaxeira, que todo mundo deve ter visto já pela rua, de comida nordestina. A Fazenda Macaxeira, que é uma casa dentro desse conceito da Macaxeira, mais uma casa grande, enorme no Santo André, desculpa. Mas a história deles com a gastronomia, bom, a família do Gui sempre foi do Gui, do Danilo, do Marcos, do Vitor. A família deles sempre foi da gastronomia, porque o avô e o tio-avô, eles eram do circo, mas investiram ali em lanchonete e tal, e tinham, ainda tem na Vila Maria, Dizes, que é uma lanchonete consagrada lá. Então o Gui sempre teve essa relação com a gastronomia. Depois, quando jovens, eles fizeram festas, eventos e tal, e o primeiro negócio deles de gastronomia foi a macaxeira. Tá. Eles ganharam dinheiro ali na época da paleteria, depois investiram numa macaxeira, criaram esse conceito de uma macaxeira, franquearam. E aí eles abriram o primeiro restaurante mais gastronômico daquela região da Emília Marengo, que é o Uro Mar e Parrilha, que é uma casa de carnes e frutos do mar e parrilha. E foi o primeiro restaurante ali naquela região do Anália Franco, Tatuapé, a ter uma adega, ter uma carta de vinhos e tal. Isso já há uns 8 anos, imagino eu, se eu não estiver falando alguma besteira. E aí, o Uro tinha muito sucesso, uma viabilidade financeira muito grande, uma caixeira também em expansão, mais de 10 lojas franqueadas. Durante a pandemia, ninguém sabendo o que ia ser da área da restauração, Guilherme me idealiza o Vila Nália. Então, o Vila Nália é um complexo com milhares de metros quadrados, tem 5 operações de restaurantes. Quando inaugurou, é um francês, o Merci, o Tempelani Cucina italiano, um restaurante japonês que hoje tem o nome de Fichuan, o Mi Rooftop, que é um sucesso, o rooftop, é o teto do complexo, e tem um viés um pouco, tem a parte de restaurante, mas também tem um viés um pouco mais festivo, Mais né? jovem, né? Mais jovem, estende um pouco o horário, tem um perfil de consumo um pouco diferente, carta ali também a gente pode falar um pouco, é bastante específica para aquele formato.
E nessa altura, na inauguração, tinha um bar de tapas que hoje é um Arais. É um restaurante de comida armênia e Arais do Carlinhos. Que legal. Então o Vila Nalha, ele já... Semana que vem a gente tem a festa de 3 anos do Vila Nalha, dia 25. Esse complexo já tem 3 anos. Depois a gente inaugurou algumas outras casas. Tem o Trattoria Temperani, que fica no Kinoplex ali de Itaim. E agora o último empreendimento maior de todos e um faturamento muito importante, que está um sucesso, assim, vendendo muito vinho, é o Vila Medi, que fica dentro do Shopping Cidade Jardim, que novamente é esse conceito de complexo. É um imóvel com mais de 1.000 metros quadrados, com 3 operações. O Grego, que são marcas novas. Então ali é o Mimar, o Temperani Amalfi, que tem essa coisa da Costa Amalfitana, decoração, ambientação e tudo. E o Cru, que é um bar de cruz, um oyster bar, que também tem uma parte de grelhados que tá um espetáculo. Então ali é o Henrique Matipo, chefe do Grego, o Antônio Maiolica, que é o chefe executivo de todo o grupo, de todas as casas, principalmente as casas italianas, Né? e o chefe do Amalfi, e o Luigi Pauletto, que é o chefe do Cru. E tem o Rafael também, que é um tremendo mixologista, que é o nosso chefe de bar. De bar, né? Para todas as casas e ali no Vila Medi. E aí aquela dúvida maluca, né, cara? Como gerir cartas, que eu sei que são cartas diferentes, para nichos tão distintos, né, cara? Pois é, cara. Quando a gente começou, primeiro é aquela coisa, né? Eu acho o sommelier consultor, ele tem que entender o que ele tem para oferecer pro cliente, pro mercado, né? Eu sou muito agressivo, não sei se agressivo é a melhor palavra, mas eu sou muito criterioso na questão da negociação. Porque essas casas todas, quem conhece as casas do grupo, sabe que para você erguer aquela ambientação toda tem um investimento muito alto. Então é diferente do cara que faz uma casa com uma arquitetura minimalista, faz um investimento muito mais viável, um retorno muito mais rápido, e você pode ter margens menores no vinho. Então hoje, com o preço que o vinho tá na ponta para o cliente e chega para o restaurante, se a gente colocar as margens que a gente precisa, o vinho chega muito caro para o cliente. Então eu preciso que os fornecedores entrem entendendo aquilo como um investimento para a gente trazer o vinho com o melhor preço possível para os restaurantes. Então, quem frequenta as casas do Grupo Vila Nalha sabe que a gente tem muito bons preços nos vinhos. Então, para você ter preço, você precisa também ser relevante para o importador. Tem um volume legal ali, né, cara? Então, é uma métrica difícil esse equilíbrio de você conseguir comprar bastante de muitos fornecedores para conseguir boas negociações. Então, quando a gente começou ali o Vila Nalha, a ideia era que a gente tivesse cartas um pouco mais modernas, um pouco o que o pessoal faz na Europa, de cartas mais enxutas. Tá. Mas também, se você enxugar muito, você não tem uma carta tão abrangente e você também é difícil de você barganhar a negociação com esses importadores. Então, até por isso, eu pensei, falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 cartas diferentes para cada uma das casas. Assim, mesmo que a gente tenha 100 rótulos em cada carta, a gente consegue ter Um volume. 500 rótulos e consegue prestigiar o maior número de parceiros fornecedores. E foi isso que a gente fez. Obviamente, dá um trabalho muito grande a manutenção dessas cartas, porque ruptura, em determinado momento, principalmente os vinhos de produção pequena, os vinhos autorais, não a indústria do vinho, esses vinhos faltam em determinado momento, então você gerir essas cartas para não ter as rupturas na carta, alterar safra, preço, eventualmente, que os importadores alteram, é um trabalho, assim, me custa muito. Imagina. Então, muita planilha, né? É muita planilha, cara. É muita planilha. Mas eu insisto, eu acho que tá chegando um momento que eu vou facilitar um pouco, até para os meus colegas que trabalham comigo junto nessas casas terem mais facilidade de controle dessas adegas todas e fazer, de repente, uma carta geral para o Grupo Vila Nalha com sugestões específicas para cada gastronomia. Personalizar um pouco menos e não tudo, né? Em 2025 ainda segue cada casa tendo a sua carta com a sua particularidade. Então, por exemplo, a carta do restaurante francês é só vinho francês ou variedade francesa. Ali não tem Tempranillo, Sangiovese. Dentro do Grupo Vila Nalha a gente tem muitos vinhos, então se o cara tiver no Merci e quiser um Sangiovese, a gente busca em outras casas. A carta do Merci
sugerida para a gastronomia do Merci é só vinho francês ou variedade francesa. Boa. A carta do japonês privilegia vinhos mais frescos, muito vinho branco, vinho tinto de pouca extração. A carta do rooftop tem garrafa Magnum, então rosados em Magnum, champanhe Magnum. Tem esse viés um pouco mais festivo. Então dá um trabalho, mas é muito prazeroso também. É. É muito prazeroso cuidar de diversas cartas assim. E, pô, você estava falando da questão da equipe, né? Hoje você é um sommelier consultor, mas que também atua eventualmente no salão, assim, né? Como deixar a equipe rodando bem, né, cara? Porque deve ser um desafio tremendo, né? Você tá lidando com só desse grupo de 5 casas, aí tem a outra operação. Cara, É difícil, é bem difícil. Eu hoje atuo eu sou o head sommelier para o Grupo Villanália, então, além das consultorias todas, eu tenho essa participação muito mais próxima, obviamente, das casas do Grupo Villanália. Cada casa a gente tem que ter uma pessoa responsável, pelo menos uma. Então, no Vila Medi eu tenho hoje 2 sommeliers, estou contratando um terceiro sommelier. No Vila Nália também eu tenho 2 sommeliers, e em outras casas eu tenho um sommelier ou o gerente, alguma liderança ali que faz essa gestão para mim. Mas é aquela coisa, na verdade, trabalho uma hora deles, então o que precisa é criar esse formato e essa engrenagem precisa rodar. Então, eu conto muito com esses profissionais para eu conseguir, porque eu também não consigo estar nas 15 casas simultaneamente, não. né? Então, tem casas que às vezes eu fico 2 semanas sem aparecer, infelizmente. Então eu preciso dessa. Então a gente tem grupos aí, métodos e listas de atividades diárias, semanais e mensais que eles precisam cumprir para essa engrenagem rodar direitinho. Sente muita falta do salão? Cara, eu tô no salão quase É, todo dia, né? Eu falo assim, tipo, que a gente tem essa paixão pela gastronomia e pela sommelier e tudo, mas é muito mais legal muitas vezes quando você tá com cliente do que trabalhando, né? Então eu tô em sala de restaurante absolutamente todo dia, cara. Se eu tô em viagem, se eu tô em São Paulo, eu tô em eventos de vinho, eu tô em salas de restaurante. Então, às vezes você dá vontade de sair fazendo serviço e mexendo e tal, eu gosto. Quando recebo amigos em casa, eu sempre tô ali, com a mão na massa e tal, mas nas casas todas do Grupo Villanale, nas outras que eu atuo como consultor, se eu estou na operação, eu atuo como sommelier de sala. boa. Né? Essa semana, por exemplo, por fatalidade, um sommelier se acidentou e eu tô fazendo a escala dele, né? Então, eu gosto, faço muita sala e ainda tem aquela coisa de muitos clientes irem nessas casas todas e quererem uma atenção do Ricardo Santinho ou do Antônio Maiolica como chefe, do Luigi, quer que o Rafael faça o drink para ele. Então a gente tem essa atuação, a gente está muito presente nas operações todas. Já tem que estar, né, cara? E você falou muito da questão dos vinhos autorais, é meio complicado, tal. E o vinho brasileiro, cara? Qual o espaço que tem hoje no, nas cartas aí do grupo? Cara, eu gostaria que tivesse mais espaço. E eu acho que isso é uma conversa que a gente tem que ter com os produtores para a gente viabilizar custo. É, O lance é que se a gente colocar com as mesmas margens, com a mesma métrica e isonomia, a mesma margem para o vinho brasileiro e para o vinho argentino, chileno e europeu, o vinho brasileiro chega muito caro, muito caro, né? infelizmente. Tem toda uma questão que eu acho que a gente precisa. Fala-se muito da questão tributária, óbvio, isso não é novidade para ninguém. Pode ser que piore, a gente espera que melhore, mas pode ser que piore. Nunca vi melhorar desde que trabalho com isso, infelizmente. Nunca bar. Independente da questão tributária, o vinho no Brasil, o mercado do vinho no Brasil foi construído de uma forma que muita gente ganha pequenas porções até que até que a gente tire a rolha e sirva o vinho. Então, eu acho que daria para enxugar um pouco, estou falando não só do produto nacional, mas as importadoras também, para a gente conseguir ter margens menores. Essa é uma questão. Outra questão também do vinho brasileiro, obviamente, é o custo para se produzir no Brasil. Então, se você traz uma barrica de uma toneleria francesa de carvalho francês de primeiro uso e ela custa 3.000 euros para importar,
Se você fizer uma conta aí, você vai ver que por garrafa, na primeira safra, você está pagando R$ 50 de madeira. E eu não estou criticando o custo da barrica, eu acho que não deveria nem ter a barrica. Justo. Eu acho que a gente, infelizmente, no Brasil, a gente ainda está um pouco atrasado, um pouco careta, e tentando, a gente ainda não encontrou o nosso estilo de produção de vinho, e a gente ainda tenta fazer vinhos muito europeus, muito franceses. Já está claro para o Uruguai que a Cabernet Sauvignon não madura direito no Uruguai. Tá. A etapa de maturação da uva do Uruguai, muito parecido com a campanha, com o Rio Grande do Sul, com o Sul, com a principal região de cultura do Brasil, a Cabernet Sauvignon não tem condições de maturar com perfeição, porque você tem muita umidade naquele momento da maturação. Então, o Uruguai já entendeu isso. Ninguém mais faz Cabernet Sauvignon no Uruguai, um ou outro segue fazendo. Todo mundo agora tá fazendo Marcelin, Ataná, obviamente, mas procurando outras Petit Verdot. mesmo o Alvarinho, cara. Alvarinho brasileiro, cara, é uma grande descoberta. Eu sempre apresento para estrangeiros e para enólogos, quando tem oportunidade, alvarinhos brasileiros. Eu tomei um da Herman esses dias aí. Eu acho o alvarinho da Herman espetacular. E agora eles lançaram com madeira, né? Que antes, agora tem o alvarinho jovem e o alvarinho barrica. Eu tomei os dois. Cara, tá absurdo. Tá muito legal. Então, o que eu quero dizer é, eu acho que a gente ainda não tem, não tô falando do espumante, tá? A gente acho que Espumante é paga mais do, consolidado. é Tá? super consolidado. Estamos falando do vinho tranquilo, vinho seco, digamos assim. Eu acho que tem pequenos produtores fazendo excelentes trabalhos, e esses é o que eu prefiro trabalhar, os restaurantes, os eventos, é o que eu consumo na minha casa, mas o volume de produção de vinho no Brasil, eu acho que ainda precisa criar uma identidade. E provavelmente essa identidade não vai ser com a Cabernet Sauvignon, nem com a Merlot, que foi dito. Que o pessoal fala. E principalmente, cara, tirar a madeira do vinho. Porque não adianta você culpar o preço da barrica, não precisava ter barrica. Aquela fruta não tem estrutura para suportar aquela barrica de primeiro uso. Todo mundo no mundo inteiro queimando as barricas, jogando as barricas fora, usando fudre ou barrica usada. E a galera ainda insistindo. E eu sempre faço uma comparação até com a arquitetura. Se você for pegar uma grande vinícola brasileira, os grandes nomes, o top of mind do vinho brasileiro, busca a foto da casa, da adega. É uma casa que tenta ser um chateau com uma estátua de uma mulher. Não tem nada a ver, cara. Faz uma casa estilo colonial, a gente tem que criar uma identidade, sabe? A gente agora já tem vinho no Sudeste, tem vinho na Bahia, tem vinho no Centro-Oeste, um pouco diferente do que é o vinho do Sul, mas eu acho que, infelizmente, quando o produtor brasileiro tem um vinho de qualidade, o vinho chega muito caro e aí ele não tem competitividade na carta. É porque eu acho que o pessoal, ele tá muito muitos produtores, que eu ouço muito, é que eles querem vender muito na porta, no turismo, uma margem lá em cima, e estão cagando pra distribuir de uma maneira um pouco... Tem a questão também mercadológica, então, pro restaurante pequeno, eu, enquanto grupo, ainda tenho a facilidade. Eu junto várias casas e consigo comprar 5 caixas de determinado produtor de um vinho. Mas, cara, até pouco tempo atrás, se você representando um restaurante pequeno, você ia conversar com uma vinícola, ela que fazia a própria distribuição. Hoje em dia você tem pessoas que acho que também é um caminho para o on-trade, para os restaurantes conseguirem comprar vinhos brasileiros com mais facilidade, porque hoje o restaurante não tem nem condição, nem espaço para estocar vinho. Não dá, cara. Então, o cara ele precisa que o vendedor, que o importador facilite pedidos mínimos baixos, caixas abertas, quer dizer, não vender só a caixa fechada do vinho. Hoje ainda tem muito produtor brasileiro que o cara só vende mínimo de R$ 2.500, faturado pelo Sul, pega um restaurante pequeno que é Simples Nacional, tem que corrigir diferenciação tributária, mínimo de 5, 6 caixas, e se impossibilita, muitas vezes, o restaurante pequeno de trabalhar o vinho brasileiro. Então eu acho assim, a gente tem melhorado muito, falando de estilo de vinho, obviamente tem melhorado muito, tem muito bons vinhos. Teve mês passado, Premium Taste, que é um evento que põe à prova às cegas todas as grandes referências do vinho sul-americano, e às cegas. E eu tive lá e eu vi um Cabernet Franc, não, Merlot, da Chapada Diamantina, da Bahia, da Vinícola Uva, brilhar no meio de Mattia Setticelli, de Michelin, de grandes nomes do vinho argentino. Tava cegas ali, né? Isso é legal. Então a gente tem vinho, tem qualidade, mas mercadologicamente eu acho que a gente ainda tem que aprender muito, cara. O vinho no Brasil, ele tá engatinhando, né, cara? O grande vinho, né?
gente tá produzindo bons vinhos há 30 anos, 20 anos, uma coisa muito bem recente. Sim. Então, até essa questão mercadológica é uma coisa recente, né, cara? E se você for parar para pensar, quando teve de fato esse boom do vinho brasileiro, assim, vinho fino, tá? Não de mesa, o vinho, falando do vinho com pretensões a competir com as denominações de origem europeia. Europeias. Isso foi no momento que o vinho no Brasil, vinho no mundo sofria disso. Era aquele momento da parquerização, do Michel Rolland, os vinhos eram todos iguais, era muita extração, a uva muito madura, muita madeira, vinhos pesados, difíceis, né? E era aquilo que impressionava o crítico. E o crítico dava uma pontuação alta, era aquilo que vendia. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, graças a Deus, cara, você visita uma vinícola e junto com o enólogo, garrafas que nunca saíram da vinícola, você faz uma vertical com, sei lá, 15, 20 anos de abrangência, é muito louco como o estilo do vinho mudou. É. Os cortes estão mudando, as misturas das uvas estão mudando, principalmente na Europa, lugares estão sofrendo muito com aquecimento global, com mudanças climáticas, precisam de uvas. Tirar essas uvas francesas, porque até a Espanha sofreu, Penedès, por exemplo, sofreu com essa coisa de não, vamos plantar Cabernet Sauvignon, comprar barrica francesa e fazer o vinho de Bordeaux. Eles mandavam esses vinhos para competições na França e se ele ganhasse medalha lá, era isso que o cara usava como marketing. Hoje esses caras no Priorato, no Penedès, na Catalunha, estão voltando a coisa da Garnacha Carignana, das variedades autóctones, estão investindo em recuperação de variedades autóctones, porque essas variedades estão adaptadas àquela condição clima, né, cara? Naquele milagre. Então eu acho que a gente, naquele momento, quando surgiu, de fato, não quando surgiu, porque senão os produtores vão ficar muito bravos comigo, mas quando teve esse boom do vinho nacional, assim, de fato, ó, beleza, a gente tem vinho para competir com os vinhos europeus, argentinos, chilenos e tal, o produtor queria fazer esse vinho para agradar crítico. E é um vinho que muitas vezes ele é inimigo da gastronomia. Quando você tem um produtor pequeno, faz uma produção pequena, o cara não quer saber quantas garrafas o Brasil consome do vinho dele, ele quer saber em quais mesas aquele vinho está. Então, ele tem uma alocação de 1.200 garrafas no Brasil, é um vinho que vai chegar aqui numa importadora que tem boa distribuição, vende muito fácil. Em 3 meses está vendido, 9 meses do ano não tem vinho para vender. Mas o cara, cada vez mais, eles querem saber quem está consumindo, qual restaurante que tem aquele vinho na carta. E esses vinhos para gastronomia não é o vinho com sobrematuração, longo estágio de carvalho, garrafas que pesam 2 depois de vazio, entendeu? Isso aí é uma coisa louca, né? Eu não sei como é que a galera produz isso ainda, né? Mas tá mudando, cara. Tá mudando, graças a Deus. Eu acho que a questão de mudar é que muda... A gente demora um pouco mais, né? Eu acho que, por exemplo, aqui Argentina e Chile, essa questão da madeira, eles tiveram um time um pouco antes. Na Chile eu acho que ainda tá um passo atrás. Mas principalmente a gente. Você pega os Malbecs tradicionais, pô, você vê os Malbecs hoje de altitude ali da Argentina, cara, aqui. Não, você vê que o único Malbec que ganhou por 2 anos, os últimos 2 anos, 100 pontos no Descorteados, ninguém tinha ganhado 100 pontos até então no Descorteados. O Patrício Tapia é muito criterioso em relação à pontuação. É o Mundo Bacilos, o Vinhedo Adriana, que não tem madeira. É o único Malbec que tem por 2 vezes 100 pontos do Descorteados, porque outros têm do Robert Parker e James Suckling e tal, mas não tem madeira. Então, alternativas à madeira, o concreto, o Fudre, que é madeira, mas tem uma superfície de contato muito maior. Né? E mesmo utilizando a barrica, utilizar a barrica antiga. Porque a ideia da barrica, qual é a vantagem do carvalho? Antes do entendimento do sabor que o carvalho aportava ao vinho, e também da estrutura de tanino, obviamente, era a ideia da microoxigenação. Então o carvalho, assim como a rolha, é um melhor material para você fechar uma garrafa de um vinho de guarda, porque ela permite uma microoxigenação. O carvalho, a fermentação era feita no carvalho porque dava características específicas, principalmente de textura, de volume, por conta da microoxigenação. E não a coisa do sabor da madeira. E aí depois tem a tosta da madeira. Então tem gente que tosta a madeira para dar aquele sabor defumado, tostado no vinho. Os que fiam chip lá. Aí já é indústria. Não é o vinho que a gente trabalha no restaurante, mas mesmo o vinho de restaurante, cara, eu acho que a gente se perdeu. A gente não, os produtores se perderam muito na coisa da madeira.
Eu lembro quando eu comecei a estudar vinho, você ia numa feira de vinhos, numa masterclass com um grande enólogo, e todo mundo queria saber quanto tempo de madeira, a Tosta. origem da madeira, se era húngaro, americano ou francês. Tosta nem tanto, mas principalmente é carvalho americano ou francês. Quanto tempo de madeira? Olha, prova esse porque você tem 36 meses de madeira. Eu não quero saber, hoje em dia ninguém mais pergunta. Dono sommelier, ninguém mais pergunta de madeira, entendeu? Eu ainda provo alguns vinhos ali do sul que o pessoal ainda pesa na madeira, assim. Eu tenho um limite muito crítico com relação à madeira. Eu acho que quando você sente muito, eu já não gosto, cara. Eu sou muito crítica com relação à madeira. Eu acho que a madeira ela tá ali para arredondar tanino, tem um papel importantíssimo em algumas fases, mas eu acho que ainda assim o pessoal tá errando muito a mão, cara. Sim, muito. É. Eu acho que alguns pontos, né? Eu acho que, primeiro, o ponto de colheita da uva, a maturação da uva, principalmente regiões quentes, é, a Mendoza, por exemplo, Douro, em Portugal, é muito calor no momento da maturação. Então, quando colhia a uva, porque ela tinha Brix, açúcar, para ter 16 graus de álcool e ainda sobrar açúcar residual, isso é uma loucura. E aí, você precisava da madeira para você amarrar tudo isso. Amenizar um pouco. Agora, os produtores que eles estão fazendo, colhendo a uva muito Antes, mais fresca, né? não sobremadura. Outra mudança também importante na vinificação, que é um método até ancestral, é vinificar com os cachos inteiros. Então, aquela coisa de você desengaçar, tirar todos os bagos, espremer aquele bago para tirar o suco. Hoje em dia, muitos produtores estão trabalhando com percentuais de cachos inteiros dentro do ambiente de fermentação ou 100%. O cacho inteiro você vai extrair muito, muito menos a coisa da casca, do tanino, do vinhaço do vinho, né? E isso eu tô falando de regiões como Priorato, regiões que antes faziam vinhos assim, era super extraídos. Então, o momento da colheita, a vinificação, o quanto você extrai, a extração que você faz daquilo ali, obviamente o tempo de contato com a matéria colorante e depois o estágio em madeira, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal do vinho, cara. E inclusive para fazer vinhos mais acessíveis, não só em preço, como na taça. Acabou aquele papo do vinho de tipo, você comprar um grande vinho, pô, fiz um esforço grande para comprar uma referência, um grande vinho, e aí você abre e fala, mas não era o momento dele, precisava esperar para abrir. Não, cara. Agora você pega todas as grandes vinhos da Toscana, do Piemonte, do Douro, da Ribeira do Douro, de lugares que antes precisava de 15, 20 anos para beber, Bordeaux, obviamente, e agora não. Obviamente o vinho vai evoluir, pode evoluir para melhor, possivelmente vai melhorar, mas você prova vinhos ali que os vinhos já são para não tem por que esperar. Dá uma respiradinha já. E acho que a gente também, como comunicadores do vinho, sommeliers, vocês que comunicam de fato o vinho, jornalistas, também têm entendido o tal do apogeu, o momento ideal para beber o vinho de maneira diferente. Eu vejo adegas de clientes que eu cuido, que faço catálogo e organizo, e eu tenho as planilhas todas, aí eu vou ver o que eu escrevi sobre aqueles vinhos há 8 anos atrás, eu falo, que baboseira. Que eu pegava um vinho e falava, não, esse aqui você vai ter que tomar daqui 30 anos. E não, cara, porque eu acho assim, é um privilégio pra gente tomar vinho velho, provar vinho, quanto mais velho a gente fica, aquela coisa do fetiche, do sommelier, do enófilo, de pô, que privilégio estar tomando esse vinho de 700 anos. Mas eu acho que se o terciário passou à frente da fruta, o frescor do vinho, não vou nem falar da questão do prazer, que eu acho muito mais prazeroso o vinho ainda com A fruta. a expressão do varietal, da uva, que é a fruta. Mas, mais do que isso, ele perde a identidade do terroir, do lugar que ele veio. Você vira um necrófilo, na verdade. Você tem aquela coisa do acético, tal, da evolução dos terciários, que dá uma curiosidade num primeiro momento, mas não é prazeroso, cara. Você vai tomar uma garrafa inteira daquilo ali? Não vai, né? Então, acho que é um momento muito legal para quem está começando, ou para quem já está dentro desse mundo, desse universo do vinho, porque a gente tem feito, os produtores têm feito vinhos prontos para beber agora, vinhos mais acessíveis, menos extraídos, e eu acho, inclusive, que isso pode impactar também no custo do vinho, porque a madeira é muito cara, o tempo que fica lá, o mais custoso A galera esquece que vinho é agricultura, é uva, e o quilo da uva, muitas vezes, não chega a €1,50. Como que aquela garrafa, 1 quilo de uvas, teoricamente, faz uma garrafa de vinho?
Como é que esse líquido de 1,50 € foi parar em 150 euros, né? Não, total. E acho que um pouco da tecnologia, né? Alguns processos que vieram evoluindo também proporcionaram a gente ter alguns vinhos prontos mais rapidamente, né, cara? Acho que primeiro a tecnologia trouxe a asepsia, É, higiene. total. Não, isso Porque se você for parar para pensar, os grandes vinhos de Bordeaux da década de 60, 70, eram vinhos contaminados, sujos. Hoje em dia, a coisa das contaminações, dos off-flavors, os problemas que a gente pode ter no vinho é drasticamente muito menor. Antes a gente encontrava vinho contaminado o tempo inteiro. Por isso que a gente prova. é mal armazenamento, né, Provar o vinho ali é para você falar se gostou ou não gostou do vinho. Não é. A gente põe ali para ver se o vinho está adequado, se não tem defeito nenhum. Antes a gente tinha a estatística, eu lembro, em 6, 7%. É muito, cara. É. E agora é cada vez mais raro, né? Sem contar que a questão, por exemplo, de chaptalização, que é você colocar açúcar no mosto do vinho. Os grandes Bordeaux da década de 80, aquelas safras míticas e históricas que todo mundo corre atrás ainda hoje, são vinhos chaptalizados, não são vinhos naturais, não são vinhos 100% da fruta ali, daquela colheita. Então, acho que a tecnologia, no primeiro momento, teve esse papel, e agora você tem a tecnologia também, assim, mais a tecnologia no sentido de não tecnologia avançada de $1 milhão, uma máquina de... Mas você controlar uma temperatura. Controle de temperatura, Ah. porque antes você dependia da arquitetura, o arquiteto que construía a adega que fazia os buracos embaixo da terra para enfiar lá dentro para você não ter grandes oscilações de temperatura e tudo isso, né? Você tem a tecnologia na questão do invase também, as folhas todas que... Os screw cap também, que agiliza muito essa questão da microoxigenação, que você consegue fazer um controle rigoroso, né, cara? Sim, screw cap, agora as rolhas jam, tem várias rolhas tecnológicas que você acaba... Porque é custoso, você imagina... É muito triste quando o cliente leva uma garrafa de vinho no restaurante, porque quando compra da nossa carta, a gente tem na adega ali, o cliente às vezes nem vai saber que o vinho tinha algum problema, a gente prova e já faz a troca do vinho, nem precisa comunicar ao cliente. Mas quando o cliente leva uma garrafa de vinho, de uma safra especial, comemorando uma ocasião especial, uma garrafa que ele trouxe de viagem, chega ali, tem algum defeito. Como é que você vai falar isso pro cara, né, cara? É triste. Então acho que a tecnologia tem ajudado muito. E o papel do sommelier aí? Apesar de você ser bem novo, assim, como que você vê a evolução do papel do sommelier dentro do salão, ou como profissão mesmo, né? Eu acho que o sommelier hoje em dia, ele, cara, um profissional que tem muitas oportunidades de frentes de trabalho, né, cara? Tem muitas oportunidades, é muito prazeroso. Eu acho que tem toda uma questão, infelizmente, da remuneração. Isso é complexo, cara. Isso é complexo. Óbvio, as referências do mercado, os colegas todos que estão aí no topo da pirâmide, dão uma remuneração justa, mas nem de longe é uma remuneração de brilhar os olhos, assim, eu costumo brincar, se o cara for pintor de parede, faz textura de parede e for referência naquilo que ele faz, ele produz muito mais dinheiro do que um gerente de um grande restaurante, do que um sommelier, do que um maître e tal. Então tem essa questão. Não vou nem falar da carga horária, do horário, Não vamos entrar nisso. semana que nós perde aqui. Mas é muito prazeroso a rotina do sommelier. Meus amigos me zoam muito, assim, de tipo... Porque quem vê de longe, só que você posta no Instagram e tal, parece que aquilo ali é a sua rotina. Não é, né? Por outro lado, infelizmente, a gente tem uma escassez muito grande no mercado, cara. Eu tenho vagas de assistente de sommelier sempre abertas. Fica o convite, se alguém, inclusive, me escreve porque eu tô contratando. Inclusive, aquela câmera ali. Inclusive, preferencialmente mulheres, porque eu, pro Cidade Jardim, tô procurando alguém pra compor o time lá, de preferência uma mulher. Mas é muito difícil, cara. Primeiro que quando você abre essa vaga, o que chega de currículo é triste, porque a pessoa não tem relação nenhuma com o vinho. Qual é a sua relação com o vinho? Eu gosto. E ela nem entende que a formação do sommelier é tudo que a gente falou. Demanda muito estudo, muita litragem, muita viagem, muita dedicação. Para depois de um tempo, é igual o sushi. Você vai falar com o Itamai e o cara fala que para ser um chefe de sushi, ele precisa de 10, 15 anos de aprendizado do lado de um grande chefe. E de fato, o vinho também demanda 5, 10 anos para formar um bom sommelier.
Mas mesmo o assistente de sommelier é difícil de encontrar, porque essa pessoa que, infelizmente, essa pessoa que teve condições sociais de viajar, de ter esse intercâmbio, de provar os grandes vinhos, de sentar na mesa como um restaurante, ele não quer trabalhar de segunda a domingo até às 11 horas da noite, obedecendo a hierarquia do salão, que é o cliente manda, que é outra grande baboseira no Brasil. Então, é difícil, cara, é muito difícil compor esse quadro, é difícil encontrar os sommeliers. Eu acho que cada vez mais, infelizmente, o papel do sommelier consultor se torna mais relevante. Porque o custo, cara, se você for parar para pensar, o custo do sommelier para um restaurante pequeno vai vender 300, 350, 400 garrafas de vinho por mês. Se você for trazer o salário desse profissional e os custos trabalhistas, uniforme, alimentação, todo o custo que envolve esse profissional, for trazer para essa realidade das 350, 400 garrafas, é 30, 40 reais por garrafa. É caro você ter um sommelier. Por que o Brasil tem essa cultura do sommelier? Porque como o vinho no Brasil é muito caro, o vinho no Brasil demanda uma taça boa, o vinho na temperatura correta, ou seja, uma adega no salão para corrigir a temperatura, um sommelier cuidando. Cara, se você for para um país produtor de vinho, Itália, Espanha, Ah, principalmente não, o serviço é Portugal, totalmente diferente. tem que brigar com o português para ele refrescar o vinho, tá fazendo 43 graus lá fora. Não, é totalmente diferente. Então, a gente aqui tem essa sofisticação no serviço do vinho, que demanda essa ideia do sommelier, mas infelizmente cada vez mais os restaurantes estão precisando ter o profissional que faça o serviço do vinho, mas não só o vinho. Então, por isso que eu também costumo dizer para todos os meninos que trabalham comigo e para quem está começando que você tem que ser uma pessoa importante dentro do contexto de hospitalidade do restaurante. Você tem que agregar na recepção do cliente até o café, É do começo ao né? fim. Porque o sommelier por si só, que abre garrafa, tira pedido, pega o vinho da adega, abre, serve, Ah, não, esse cara vai ele não se paga. piorar, cara. Então ele precisa ter, muitas vezes, é o gerente, o maître, que faz o papel do sommelier. Isso quando não é o chefe, É, né? é muito doido, né, cara? E a gente tava conversando também da questão dos vinhos brasileiros, né? O que você tem bebido de vinho brasileiro legal aí ultimamente, cara? Cara, eu bebi um projeto muito legal, chama Puro, que fica... Aqui perto, né? Não, fica entre Uberaba e Uberlândia. Não por acaso, a enologia é do Rui Cunha, que é um enólogo bastante cabeça aberta. Ele faz Covela, faz grandes vinhos em Portugal, no Minho principalmente, Douro, ali norte de Portugal. E ele está fazendo um vinho. Bom, eles plantaram ali acho que 13 variedades, experimental, é bastante recente, tem 3. Marenga, né? E é dos Marega. Marega. Valério Marega. E aí eu provei tipo um clarete, chama Pix, que eu achei muito gostoso. Provei um Sauvignon Blanc, provei um rosado muito bom. E tô ansioso para provar um Syrah que ele tá fazendo, mas no concreto, Tá. sem madeira. Eu também gosto de provar coisas diferentes que fujam desse eixo Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não que ali não tenham pessoas fazendo grandes vinhos também, grandes no sentido de modernos, cabeça aberta. Mas eu ainda acho que o que mais me impressiona e que eu, quando viajo, levo para apresentar, como, ó, isso aqui é representativo da nossa viticultura, é o espumante de Pinto Bandeira, né? Eu acho que o espumante que o vinho que está sendo feito ali em Pinto Bandeira é o que a gente tem de melhor. Ainda. Com certeza. Essa questão do espumante é o que a gente tem mais estabelecido, né, cara? A gente tem agora aqui, pô, sul de Minas, norte de São Paulo, região da Mantiqueira ali, da camiseta que eu acho que tá muito na questão de conseguir identificar a questão de colher a uva um pouquinho antes, que ainda a gente tem vinhos bem alcoólicos, bem robustos, eu acho que eles estão nessa fase, mas a gente já vê grandes vinhos bem legais saindo. Eu acho que a grande novidade dos últimos anos aí da viticultura brasileira é o vinho do Colheita de inverno, né? colheita de inverno, poda invertida, dupla poda, chame como quiser, mas o vinho do Sudeste e também uva, por exemplo, esse Merlot que eu disse da degustação às cegas, foi no Merlot da Chapada Diamantina da Vinícola Uva, também estão fazendo um bom trabalho. É que eu acho que o que difere a Arpuro, que eu achei interessante, é que é um perfil, é uma novidade, é um perfil diferente, mais moderno, porque muitos desses produtores do Sudeste têm
por trás os mesmos produtores, enólogos e fazem vinhos muito parecidos, né? E a gente ainda é uma novidade, né? O Syrah de colheita de dupla poda, a colheita de inverno é uma novidade ainda que a gente ainda não sabe para onde vai. Então no começo todo mundo caprichou na madeira e tal, mas você vê internacionalmente os que tiveram melhores resultados é justamente esse perfil um pouco mais moderno. Sabina, por exemplo, com o Syrah, que ganhou 93 pontos da Decanter inglesa. Que é muito legal. O Decanter inglês é super criterioso, tem grandes vinhos que super consagrados que nunca ganharam 93 pontos da Decanter. Esse branco eu gostei muito. É bem legal, né, É cara? bem legal. Bem Essa aromático. variedade eu não conhecia, acho que é parecido um pouco com a Pinot Gris, né, uma coisa de casca rosada, assim, que acho que deve ser até interessante. Não sei se tem quantidade, porque eu tava lendo que tem 25 hectares dessa uva no mundo todo. É muito pouco, não é nada. Pouco, né, cara? A maioria tá na Alemanha, tem alguma coisa no Oregon, parece também, mas seria interessante de repente fazer um branco separado só dessa uva com maceração. Mas aí voltando àquilo que a gente faz, o cara vai fazer um lote aí de 500 garrafas. Isso aqui daqui, Tá, um vinho desse. isso aqui tem uma tiragem muito pequena. Não, essa aqui é a garrafa 215 de 4.320. E assim, e pode ter certeza que é um vinho que deve estar na faixa ali de uns 100 e poucos reais. Acredito que 100, 110, 100 reais. Não é nada fora da realidade que a gente possa pagar. Tipo, eu nem lift já tá aqui encanada, mas se nota que não tem madeira, não, zero da fruta, entendeu? E por muito tempo, quando eu trabalhava no Dom, o Chardonnay brasileiro, que era a nossa referência, Barricadaço. era, cara, muita madeira, cara. E aí até hoje, qualquer lugar do mundo que eu tiver, que eu pegar um Chardonnay com muita madeira, me remete exatamente àquele rótulo que eu servia no Dom, 3 garrafas por dia. E é o mesmo, cara. E aí você não tem a expressão nem da variedade, nem do terroir, nada. Não tem autenticidade no vinho. Qualquer lugar do mundo poderia fazer aquele vinho. É uma coisa muito, tipo, né, pra generalista, né? Uma coisa tipo, pô, põe no mercado, é o que o consumidor tá pedindo agora. Ainda tem consumidor pra isso, né? Tem, porra, tem pra Mas tá cacete mudando, aqui, pessoal. Tem muita gente que gosta daquele vinho alcoólico, desses vinhos bem puxado na madeira. Sempre vai ter esse tipo de vinho, porque tem consumidor pra isso. Eu acho que também tem momentos, né? Eu acho que mais do que consumidor é isso, momentos, né? Mesmo a gente, às vezes quer no momento possa funcionar. Branco com muita madeira, eu acho que não. Mas o tinto com madeira, se tiver uma fruta que suporte aquela madeira em determinada ocasião de temperatura e pressão em gastronomia, pode funcionar, né? Mas não é aquele vinho para você tomar no cotidiano, Um almoço. era mais simples, né? Pra você tomar uma garrafa, assim, prazerosamente, é mais complexo, né, cara? Lá em casa, pô, vai chovendo molhado aqui, eu falo isso toda hora, mas, cara, branco, rosé, espumante, evapora, né? A adega tá tolada de vinho tinto lá, cara. Agora vai chegar a época, agora a gente tá mais no fiozinho pra dar uma... Cara, mas sabe, ontem eu tava na Operação Luz Lamedi, eu tava justamente pensando sobre isso, cara. Porque tava frio, tava fazendo 14 graus, sei lá, em São Paulo, e muito vinho branco, cara. E isso era impensável há anos atrás. 5 anos atrás... Você chamar um grupo de amigos e falar assim, vamos fazer um queijo e vinho em casa, cada um traz uma garrafa de vinho, ninguém leva branco, todo mundo leva tinto, né? Eu nem falar de harmonização, mas tragam garrafas, é sempre tinto. E hoje em dia, enólogos têm se esforçado mais em fazer grandes vinhos brancos. Os vinhos brancos estão sendo comercializados a valores que antes eram impensados. Rosados também, ninguém pensava antes em pagar R$300 um rosé. Rosé era o vinho da piscina. Era o vinho da praia. Geladão, tá? Com gelo, eventualmente, né? E agora eu acho que o vinho branco tem um protagonismo, eu acho que é unanimidade entre a gente que trabalha com isso. Todo mundo que senta aí é vinho branco, cara. Todo mundo, cara. Todo mundo, cara. O pessoal mais técnico de mercado, assim, é vinho branco, cara. Muito. Eu tomo muito vinho branco, cara. Muito. Eu acho que eu tomo mais... Não. Por conta da profissão, provo muito mais... Tudo, né? Obviamente. Mas eu, na minha casa, tomo mais branco do que tinto. Mesmo um dia ciso, assim. E o que tem que não falta na adega do Santinho, cara? Putz, cara. Sabe uma coisa que não falta na minha adega? Vinho doce.
Puta, que legal. Eu tenho umas garrafinhas em casa lá, mas Eu gosto muito, cara. Quando me perguntam assim, eu sempre frustro a pessoa, porque a pessoa sempre fala assim, o vinho e tal, não sei o que. Eu falo, um Borgonha. Sauterne. É. Agora eu tô alucinado por madeira, cara. Eu fiz uma viagem agora pra Ilha da Madeira, foi assim, uma coisa É um lugar. disruptiva, assim, é um negócio quase que Jurassic Park. Você tá no vinhedo, tem cachoeira aqui, praia ali, É louco, e né? aquela coisa toda, e vinhos completamente diferentes de tudo, e com muito frescor. Então é um vinho doce que você toma, né? Tem, obviamente, vinhos tranquilos, vinhos secos da Madeira, mas o grande vinho da Madeira é o vinho fortificado, que é classificado, inclusive, de acordo com açúcar residual, mas é um vinho puta, e é legal que você pode abrir uma garrafa, ter nenhum cuidado com Mas na geladeira, ó. uma tacinha todo dia. É. Então eu tomo muito Porto, tomo muito Madeira. No Coravinho eu tomo também um pouco de Sauternes. Às vezes quando a minha mãe tá em casa, minha mãe adora Tokai. E às vezes a gente exagera um pouco, eu já abro alguma coisinha mais legal. Puta, Tokai é foda. Mas principalmente assim, quando eu vou tomar uma taça domingo à noite, é um tinto sem madeira. Eu gosto muito de Malbec argentino sem madeira. Então, aquele Malbec frutado, eventualmente um pouquinho de maceração carbônica, fermentado, como eu falei, com caixa inteiro, tem aquela coisa de frescor. Quando eu tenho uma semana intensa, empapuçada de provar, por exemplo, esse final de semana que teve vinho de Portugal, eu passei 4 dias provando muito vinho, muito vinho. Domingo à noite, aquilo ali me dá um. Eu gosto muito de clarete também. Acho que o vinho da vez para mim agora é que são tintos claros. Não vou nem falar clarete, porque aí você tem palhete, clarete, e tem um tinto que é só pouco extraído, como o Pix, por exemplo, que eu falei. Mas eu gosto muito, cara. Eu tenho categorizado já minhas cartas com essa categoria, vinhos tintos claros ou claretes. E eu acho que depois daquela onda que teve o vinho laranja, que eu acho que agora Deu uma. já deu uma diminuída. Eu acho que a próxima aposta que eu faria, assim, enológica, seria os tintos claros, cara. Eu acho muito mais adequado para nossa situação aqui, nossa Brasil, Brasil, né, né, cara? E é voltar pra origem do tinto, né? É. Que o clarete nada mais é do que um tinto que a gente fazia um tempinho atrás, aí, uns 100 anos atrás, né? Ah, É. e é o avesso dessa coisa da parquerização, do Michel Rolland que a gente tava falando, da extrema extração, da muita madeira. Futebol, né? Eu adoro, cara. Acho que são vinhos muito legais, muito frescos e super gastronômicos, cara. É uma pena que ainda o consumidor, muitas vezes, quando não são vinhos baratos, Não chega muito. e quando o consumidor pede um vinho desse na carta, por isso que eu categorizo a carta a ele ali, ó, claros. Porque o cara compra um vinho de 400, 500 reais na carta, a hora que você vai servir, ele vê a cor, antes ele provar, ele já fala, ih, não gostei. Então, mas eu adoro, cara. Acho que é o vinho hoje que não pode faltar na minha adega e que eu tô sempre tomando. Você falou de carta, vai, voltando um pouquinho mais lá pra trás. Como que você organiza a carta? Muda de restaurante pra. Muda de restaurante para restaurante, principalmente de acordo com o sortimento da carta. Se é uma carta robusta, grande, eu acho que ainda cabe você categorizar por países. Facilita muito o entendimento para o consumidor leigo. Se é uma carta pequena, eu já não categorizo por países. É muito parecido com um cardápio de restaurante. Se você for num restaurante pequeno e mais moderno, ele não tem mais aquela coisa. Chuta. Couvert, entrada, sopa, massa, peixe, aves, carne. Não. O cara ele pega, ele no máximo vai categorizar, normalmente numa sequência do que é mais fresco, do que é mais pesado, e ele vai categorizar ali, são pratinhos para você pedir, dividir e tal. Então as minhas cartas pequenas, eu categorizo obviamente por estilo. Então, espumantes, brancos, rosados, eventualmente um Tinto leve. depois eu sempre coloco o rosé antes do branco, porque não generalizando, mas eu acho que o rosé tem um papel de um vinho um pouco mais fresco, mais Vai bem com muita coisa, um né? branco sério é um grande vinho. É. São poucos os vinhos rosados ainda, tem muita coisa, mas são poucos ainda que são grandes vinhos. Então eu acho que depois do espumante, se o cara for pedir um de cada categoria, eu tomaria um rosé antes de um branco. Óbvio que tem branco fresquinho ali, que é outra história, mas generalizando, vai. E aí depois, brancos, tintos e tal, e dentro daquela categoria eu faço o sortimento por preço. Então categorizo por... isso estou falando de carta pequena. Pequena, tá tudo bem. Cartas grandes, eu já
categorizo por país e denominação de origem, ou eventualmente o que é velho mundo, denominação de origem, e o que é novo mundo, uva, varietal. E aí tem cartas específicas, por exemplo, do japonês, do Sichuan, eu tenho tintos frescos, eu tenho brancos, minerais vibrantes elétricos, brancos amplos, gordos, generosos, brancos de maceração ou laranja, tintos claros ou claretes, tintos frescos, macios, frutados e elegantes, e depois, por fim, tintos estruturados, encorpados, potentes. Que afinal, se o cara quiser E tomar depois, eventualmente, vinhos evoluídos. Tá. Eu tive essa semana um problema numa casa que eu tenho um vinho do Dom Safra 2014, super jovem, um bebê, com 10 anos, mas ainda tem muito tempo pela frente, e o cliente achou que tinha alguma coisa errada com o vinho. A gente trocou a garrafa, a gente nunca vai questionar o cliente, mas aquela garrafa estava perfeita. Eu tomei ontem, depois de 3 dias na minha casa, e estava ótimo. O lance é que ele não estava preparado para tomar um vinho com aquele aspecto terciário, produtivo que o vinho tinha, embora faltava muito ainda para ter aquele ponto que eu falei, do terciário passar sobressair. Mas eu categorizei, no caso dessa carta, os vinhos safrados ali de safras antigas, para o cara já saber Onde ele tá pisando, né? Uma coisa que eu tenho gostado muito é ver algumas cartas com uma quantia boa de vinhos por estilo. Então, brancos leves, brancos mais encorpados, tintos, e aí lá dentro a categorização de país, região e por preço, assim, sabe? Eu me acho muito mais fácil hoje. E ainda conheço um pouquinho, imagina o pessoal que não conhece, né? Então, às vezes, eu acho que essa categorização funciona muito bem. Eu acho, cara. E você também acaba agrupando esses estilos e facilita aquilo que a gente falou da casa que não tem o sommelier, né? Não, mas Pra tirar às vezes o dúvidas e cara tal, tem né? vergonha de perguntar, né, cara? Tem muito disso ainda. Tem muitos, muito. Boa. E entrando um pouco mais na parte boa da vida, né? Você tem viajado bastante aí, a gente consegue identificar isso pelo teu Insta e tal. Mas quais viagens aí te marcaram de início de carreira e agora ultimamente, assim, que moldaram o Santinho aí? Início de carreira Você foi Espanha, a né? primeira viagem que eu fiz para visitar Viena na Europa. Eu fiz sozinho. Eu, nessa altura, trabalhava no Dom, e eu recebi o Jaume Gramona e, pouco antes, por ocasião do Encontro Mistral, o Júlio César Lopes Heredia, dono da Tondônia e dono da Gramona. Minha irmã, nessa altura, morava em Barcelona, eu tava a fim de ir lá visitar ela e tal. Falei, quer saber? Peguei um mapa e fui pintando os lugares que eu queria visitar, aluguei um carro e fiz uma maluquice. Fiquei 35 dias visitando o vinhedo sozinho. Fazia 2 ou uma vinícola de manhã, uma no almoço, 2 ou 3 à tarde. Então foi uma loucura o que eu fiz e o quanto eu aprendi. Se eu tinha 23 anos. Uma loucura. Foi muito legal e, por sorte, como nessa altura eu trabalhando no Dom, eu recebia esses caras que estavam em São Paulo para Abre portas, né? ali, o cara falava, quando você for, na época era o cartãozinho de visita ainda, quando você for lá, me dá um toque, visita. E eu peguei todos esses cartões, cataloguei tudo numa pastinha, então eu falava assim, agora eu vou para Portugal, pegava quem que eu vou visitar, mandava e-mail, falava, você não me convidou, agora Tô indo. Então eu fiz uma viagem, na mesma viagem, entre muitos, mais de 40 produtores, grandes produtores que eu visitei no começo da viagem, o primeiro produtor foi Lopes Heredia, a Vinha Tondônia, que é, acho que unanimidade para quem entende de vinho, e não é aberta à visitação. Foi uma experiência única na minha vida e depois de alguns anos eu tomei a liberdade de escrever de novo o Júlio César e voltei lá um pouco mais instruído, conhecendo um pouco mais e igualmente tive uma experiência enriquecedora, mas naquela altura foi assim eu sempre me emociono muito em visitas com vinhedo, me toca muito mesmo, quem me acompanha sabe. Mas ali foi de fato uma coisa especial, assim, sabe? Ele, por acaso e por muita sorte minha, ele conduziu a degustação na sala que a família, junto com a família, eles falam que é a sala do rei, que foi construída para a família real da Espanha quando vai para lá escolher os vinhos e tal. Então, a gente passou uma tarde ali provando grandes. Hoje eu acho que seria impensável, porque o vinho todo, o grande vinho da Tondônia, o Gran Reserva branco e tinto, mesmo a família Lopes Heredia não pode tirar uma garrafa dali sem comprar um case com outras 23 de outros vinhos da Lopes Heredia. Nessa altura ele abriu
tudo, cara. Também vinhos muito velhos e tal. Então aquilo foi uma experiência, assim, marcante na minha vida. E acho que depois, agora, mais recentemente, essas últimas viagens que eu fiz mês passado, Ilha da Madeira, visitando Barbeito, foi espetacular, foi muito legal. A gente estava com um grupo muito bom, né? A gente estava um grupo muito pequeno, além do pessoal da importadora, a gente estava com 4 colegas sommeliers muito bons e muito legais, muito interessados e comprometidos com aquilo. Não era zero bagunça, era puro aprendizado. E a gente teve assim, experiências incríveis. Depois a gente fez Domínio de Atalta na Ribeira del Duero, extrema Ribeira del Duero, Sandia, que é a zona mais fria da Ribeira del Duero, quase no fim da DO, por conta dessa condição atípica e extrema climática ali, a fluxera nunca chegou. Então são todas as vinhas velhas. são vinhedos abandonados, literalmente. Estão muito próximos uns dos outros, mas não tem nada entre eles. Eles estão cercados com cerca elétrica, porque é o patrimônio e essa cerca elétrica, na verdade, não é para javalis. Sim, pro animal silvestre. No momento da brotação, vai acabar com uma videira que é uma senhorinha ali de 190 anos. Essa viagem foi, de fato, a gente fez 190? 190 anos o vinhedo La Rosa, cara. Que é o vinhedo da parcela mais antiga deles, que dali eles fazem 600 garrafas de vinho por ano. Quando fazem? Quantas videiras dessa aí tem lá? Cara, eu não me lembro quantas videiras, mas dá pra fazer uma conta aproximada reversa, porque Umas no 600? vinho a gente fala que uma videira em nível alto de produtividade, uma planta faz 3 garrafas de vinho. Ali ele precisa de 4 a 5 plantas para fazer uma garrafa. Então ali se ele for 2.100 a 700, ele tem 1.700 a 2.000 plantas mais ou menos ali. Caraca. É muito pouco, cara. É muito pouco mesmo. E todas em pé franco, né? Não foram enxertadas, porque não foram atacadas pela fluxera. Sem condução nenhuma, deve ser uma coisa. Cara. O único tipo de condução que eles fazem que foi muito interessante, eu nunca tinha visto isso visitando vinha no mundo inteiro, quando uma planta morre, em vez deles plantarem um novo indivíduo ali do lado, eles até poderiam fazer uma seleção massal e separar um clone daquela planta, mas não, eles pegam um galho, eles voltam a enterrar aquilo e aí depois de 20 anos ele tem de fato uma planta robusta para ele poder cortar aquele vínculo e falar, não, agora são 2 plantas. Porque ele estava me explicando que aquelas plantas são tão extremas e tão velhas e sofreram tanto, que se planta uma planta, pode até ser a mesma tempranilho, da mesma. Ela vai puxar os nutrientes todos. Não, as plantas não deixam ela crescer ali. Caraca. Elas se entendem como uma família, um clã, e elas não deixam outra planta se adaptar ali. Então, por isso que eles desenvolveram essa técnica, porque se você plantar, mesmo que seja uma tempranilho da mesma linhagem de clones daquelas videiras ali, elas entendem como um indivíduo que está chegando novo e abortam. Que maluco, né, cara? Canato, o mundo do vinho é muito louco, né, cara? E o mais legal dessas viagens todas é isso, né, cara? Que não tem limite para aprender, né? Quando a gente acha que a gente conhece bastante, a gente chega lá e aprende tudo. Agora, por exemplo, eu fiz uma viagem para Gramona, e a Linda e a família Gramona, eles organizaram um evento que eles chamaram de degustação geossensorial. E aí tava ali um senhorzinho que foi o fundador da pedagogia da Borgonha, tava, enfim, grandes palestrantes ali com esse tema da... Então, assim, a gente 20 anos degustando vinho e aí você aprende a degustar vinho de uma maneira diferente. Um olhar diferente. Quando o cara começa a falar, você fala, que baboseira, eu tenho minha técnica aqui de degustação e não tem como melhorar. E aí depois você se pega degustando vinho de olho fechado, porque fala, pô, calma aí. De fato, eu consigo prestar atenção nisso e tal. E antes eu ia direto com o vinho no nariz e agora não, calma. Primeiro põe na boca para você ter uma... Enfim, acho que o legal do mundo do vinho, além dessa constante mudança e novidades que estão surgindo, é essa infinidade de aprendizado. Assim, a gente sempre pode aprender e sempre não existe uma verdade absoluta. A gente sempre vai quebrando paradigmas e tendo a oportunidade de conhecer mais, né, cara? Existem vários olhares diferentes e que, pô, vão chegar numa mesma conclusão ou conclusões diferentes e não tem certo ou errado, né, cara? Tem maneiras diferentes e é isso, cara. Culturas diferentes. Cara, o vinho é incrível. E como a gente estava falando, por sorte muda, né? É. Por sorte muda. É uma eterna mutação, né, cara? E agora com essa questão de mudança climática, todas essas questões,
exige cada vez mais mudança de fato, né? Da interpretação da viticultura, tudo. Grandes terroirs que já estão abrindo exceção para um tipo de uva ou outro que se adapta. Ginadoria Nacional e Alvarinho é permitida em Bordeaux. Você é louco. Isso aí, há um tempo atrás, os caras iam falar, vocês estão malucos, né, cara? Pois é. É. Você viu o maluco agora que foi pego na França falsificando champanhe? Eu vi. Já estão estimando 1 milhão de garrafas de champanhe. Era Ele disse que é 600 mil, mas... Era vinho assim de péssima qualidade, branco espanhol, vinho de centavos de euro, que o cara engarrafava como champanhe, coloca uma garrafa legal, vende no mercado. Por isso que eu falo assim, infelizmente o vinho é custoso. Então, assim, não tem atalho no mundo do vinho. Não tem. Isso vale pro descaminho, pro contrabando, isso vale para falsificações. Não tem, cara. A gente sabe quanto custa aquela referência. Não tem como fazer milagre. Não tem como vender champanhe a R$ 150, não tem como vender Barolo a R$ 120, não tem como. Não tem. Demora para fazer um champanhe. Não tem como você colocar o champanhe no mercado em 1 ano para conseguir viabilizar esse preço. E o cara ele se enrolou com contratos com grandes mercados, né? Com grandes players. Esse cara o que ele fazia era despachava esse vinho para redes de supermercado no leste europeu. Mercados, inclusive, como infelizmente o Brasil, né? Você tem aí estruturas grandes vendendo vinhos a preços que você fala, calma, peraí. Não vou nem falar da questão do contrabando do vinho argentino. Não, eu acho que já tá todo mundo já familiarizado com todo o sistema, mas de fato não tem como vender Barolo a R$ 100. Não existe. Infelizmente, eles não têm, né, cara? Mas é isso, pô, Ricardo. Acho que deu pra gente bater um papo legal aí, contar bastante coisa da tua trajetória, um pouco da tua experiência aí, né, cara? Um jovem de 36 anos aí que tem uma rodagem boa, né, cara? Faltou a gente tocar algum ponto aí da tua trajetória? Acho que. Não ia abrir um tinto? Né? É louco, se fizer isso aí, minha esposa me mata hoje. Não. Cara, obrigado demais, mesmo. Foi um prazer. Antes da gente fazer um brinde final aqui, só um presentinho do nosso patrocinador aqui da San Vivan. Ah, que legal. Eu conheço o pessoal da San Vivan. O Leandro é um cliente, amigo e bebe bons vinhos, sempre muito generoso, prova muita coisa boa com ele. Boa. Ainda não tinha visto as camisetas de perto. Tá legal. O Gewürztraminer, por acaso, é uma das variedades que eu mais gosto. Foi uma das primeiras uvas que me chamaram a atenção, assim, pro curso de sommelier do Senac, numa das primeiras aulas de branco, pro Sauvignon Blanc, Chardonnay e tal, a hora que eu provei um Gewürztraminer, ele era um Gewürztraminer simples, era um Carmen Classic de Casablanca, e eu lembro que eu provei e falei, cacete, o que é isso aqui? E adorei o presente, obrigado. Boa. Então, aproveitando o Somcast 15% de desconto, QR Code tá na tela. Agradecer a Encâniva pela essa charcutaria incrível aqui, o Gão sempre com essa câmera, produção, ou nessa. Essa mão que o cara tem pra temperar a charcutaria é impressionante. QR Code tá aí, acessa lá o Instagram da Encâniva. E agradecer também a Trig Uva, pô, por tá proporcionando pra gente um vinho nacional aqui, pincelado à mão mesmo. Somcast 10% de desconto. Acessa pelo QR Code, está na TV, está no PC, link tá na descrição. Fortalece aí nossos parceiros. E é isso, pô, Ricardo. Obrigado demais. Imagina, foi um prazer. Foi legal demais. Você viu que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui que a gente nem olha pra câmera direita, né, cara? Então, eu não sou sommelier comunico, internet e tal. Sei que é uma coisa que eu deveria tentar trabalhar um pouco mais e tudo. começou Sabe que hoje. você é Um start novidade aí pra minha carreira. É isso. Saúde. Obrigado, é um prazer.